Eu fiquei recentemente estarrecida com uma frase que eu li no relatório do Fundo Monetário Internacional. Nós sabemos que o Fundo Monetário Internacional fala muita coisa. No último relatório dele, na última previsão mundial dele, ele avaliando a economia internacional, ele diz que 3 fatores são muito relevantes no atual cenário e explicam as dificuldades que o mundo enfrenta. O primeiro é a diminuição do crescimento da China, o segundo é a instabilidade no Oriente Médio. E o terceiro era a continuidade da situação crítica no Brasil. Ao que ele atribuía a situação crítica no Brasil? Não era a situação da economia. Eram 2 coisas, 2 fatores. O primeiro fator que ele atribuía era a instabilidade política, a duração da instabilidade política. E o segundo fator que ele atribuía era o fato das investigações quanto à Petrobras terem um prazo de duração maior e mais profundo do que eles esperavam. E que isso seriam os 2 principais fatores que eram responsáveis pelo fato deles terem de rever a posição do Fundo Monetário em relação ao crescimento da economia no Brasil. Disparou. Então, a inflação, tem a questão do desemprego, tem o problema dos investimentos em investimento estrangeiro, ninguém coloca um centavo aqui. Aí você vai aos problemas de infraestrutura, aí você vai abrindo todo o leque, a situação é gravíssima, mas é muito grave, muito mais grave do que aquela economista do Santander na metade de 2014, né? Exato. Quando ela desenhou um cenário para 2015, portanto para o ano passado, dizendo que seria um ano difícil, foi muito pior. E lembrar que o Lula pediu a cabeça dela, né? Pediu a demissão de uma trabalhadora. Com apoio do Sindicato dos Bancários, exato, que é o Sindicato Pelego, e o presidente, já falecido do Santander, demitiu a funcionária. Quer dizer, que já ganhou em primeira instância. Sim, né? Já sim. Ela está com ação judicial contra o Santander, sim, que vai ter sim. de indenizá-la. Claro. Por enquanto está fixada a indenização em 400 mil. O Lula devia pagar. Claro, porque afinal o Lula exigiu a demissão, né, Lula? Nenhum blogueiro perguntou desses mestrados, né? Perguntou justamente isso para ele. Então, Livro fiscal? Pois é, presidente, o mercado financeiro tem uma torcida grande contra a senhora, né? A gente viu mensagem aos clientes, o Banco Santander disse que a vitória da senhora faria uma piora na economia. E é o que afirma ali a maioria dos grandes empresários, o mercado financeiro tem essa visão. Eles argumentam que em 3 anos e meio de governo, os juros estão mais altos do que quando a senhora assumiu, o crescimento é menor do que no governo Lula, a inflação é um pouco maior e a mensagem do Santander reflete ali uma análise que houve um fracasso real da política econômica, porque ela combinou frouxidão fiscal com tolerância alta com a inflação, e que hoje a gente tem um cenário de estagflação. Como é que a senhora avalia essa crítica, presidente? Olha, eu não sei quem é que está fazendo a crítica, eu não vou incorporar como sendo do sujeito A, B ou C, porque fica muito desagradável, eu não vi a crítica feita por ninguém. Então eu vou responder em geral. Não, depois eu falo do Santander. O que eu acho? Eu acho o seguinte, economia é expectativa. E característica de vários segmentos é especular em processos eleitorais. Sempre que especularam, não se deram bem. Ou seja, a conjuntura política passa e aí eles sofrem penalidades. Então, eu acho muito perigoso especular em situações eleitorais. O Brasil tem uma experiência disso, que aconteceu com o presidente Lula em 2002 na eleição de 2002, e não foi bem sucedido. Agora, eu acho que é inadmissível para qualquer país, principalmente um país que é a 7ª economia do mundo, aceitar qualquer nível de interferência
de qualquer integrante do sistema financeiro de forma institucional na atividade eleitoral e política. Isso é inadmissível. O Santander fez isso, a senhora acha? A pessoa que escreveu eu falo sempre de pessoas, né? A pessoa que escreveu a mensagem fez isso sim, e isso é lamentável, isso é inadmissível para qualquer, eu diria o seguinte, para qualquer candidato, seja eu ou qualquer outro. A senhora conversou com alguém do banco a respeito? Ainda não. A senhora vai processar o banco? Eu vou conversar primeiro. Esta semana observamos um espetáculo terrível, deprimente, aonde a presidência da República ameaçou, achacou uma instituição financeira privada que emitiu um relatório de análise de investimentos aos seus clientes, alertando nada mais do que o óbvio dos riscos de investimento caso ocorra uma reeleição de Dilma Rousseff. Então, em que país estamos vivendo? Num país onde a presidência da República se acha no direito de achacar empresários, de ameaçar pessoas, é a responsável pela demissão dos técnicos que elaboraram o relatório. Então é assim que vamos prosseguir? É isso que vamos querer nesta República? Que esta nação seja dominada por este tipo de gente? Que nos calemos diante de uma ofensa à liberdade de expressão? Qualquer instituição financeira, qualquer ente privado, qualquer cidadão tem o direito de tecer análises e perspectivas a respeito da presidência da República. Não pode a presidência da República ameaçar as pessoas. Contenha-se, doutora Dilma Rousseff. Não é assim que se dirige uma nação. Precisamos de respeito, precisamos de ordem, precisamos de cumprimento da Constituição. E ainda temos, senhora Dilma Rousseff, ainda temos assegurada na Constituição a liberdade de expressão. É a senhora que está errada. Bom, senhor presidente, senhores deputados, gostaria de começar com uma frase dita no ano passado, há exatamente um ano, e a frase é a seguinte: essa moça não entende porra nenhuma de Brasil e de governo Dilma. Manter uma mulher dessas num cargo de chefia, sinceramente, pode mandar ela embora e dar o bônus dela para mim. A frase foi dita pelo nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ocorreu exatamente um ano, aquela superintendente do Santander que foi mandada embora por fazer um relatório que contava a verdade. Naquela ocasião, a superintendente Poliana mandou para todos os seus clientes um relatório que dizia que se a presidente Dilma fosse eleita, e ela fosse reeleita, as finanças públicas do Brasil sofreriam realmente uma decadência contínua. A inflação aumentaria, os juros aumentariam, o dólar aumentaria, e o Ibovespa, que é o índice que mede a Bolsa de Valores de São Paulo, abaixaria. E um ano depois eu venho aqui para dizer que a doutora Poliana acertou ipsis literis o seu relatório. O dólar subiu 23% exatamente nos dados da semana passada, o índice Ibovespa caiu e a taxa Selic subiu exatamente 2,5 pontos percentuais desde então. E eu não venho aqui hoje fazer um juízo de valor sobre a declaração da presidente Dilma e nem sobre a declaração do ex-presidente Lula. Pois se eu te subisse aqui nessa tribuna toda vez que eles falassem alguma baboseira, eu receio que todo dia eu teria que estar subindo aqui. Mas eu venho mesmo alertar, senhor presidente, para o fato do banco ter demitido essa superintendente. Hoje no nosso país, e isso já foi admitido até pelo governo federal, as contas públicas são maquiadas, os números são falseados, os índices são escondidos, como disse ontem o diretor do IPEA, na reunião do TSE. Foi dito que durante a campanha foi pedido a ele que não divulgasse os números de aumento da extrema pobreza. Mas o fato realmente preocupante, senhor presidente, não é a maquiagem das contas públicas que já foi admitido por esse governo, mas sim a gente vê que uma instituição privada, como um banco internacional que é o Santander,
demite funcionários que falam a verdade, ou melhor, que fazem previsões em cima do que estudaram na faculdade de economia, em cima de suas projeções técnicas. E eu pergunto, como cidadão brasileiro, em quem que a gente pode confiar hoje para fazer um investimento ou para planejar o nosso futuro? Nós não podemos confiar no governo, porque ele maquia as contas, e não podemos confiar agora nem nos bancos, porque eles mandam embora todo mundo que tem uma opinião técnica e uma opinião séria. Então, realmente é uma data para a gente lembrar sempre, senhor presidente, porque a gente não pode transformar o nosso país num país realmente que não leva na letra fria a democracia republicana. Pois demitir alguém só por causa de uma opinião técnica e econômica, eu não quero viver num país como esse. Então, apenas um registro, senhor presidente. Não há nenhum movimento que o Banco Central possa fazer para recuperar a economia brasileira enquanto nós tivermos uma quadrilha no poder no Brasil, uma quadrilha incompetente, né? Enquanto a presidente for Dilma, que cometeu inúmeros crimes, que rasgou a lei de responsabilidade fiscal, que usou dinheiro roubado na campanha, representando um partido que já está aí no seu milésimo escândalo, né? Escândalos em série, total destruição de todas as instituições, de Petrobras, de outras estatais, de fundos de pensão, com fins, né, de enriquecimento pessoal, de transformação do país numa ditadura. Enquanto isso acontecer, não há o que o Banco Central possa fazer. E pior, né, o Banco Central faz exatamente o jogo da presidente. Hoje nós sabemos que a independência do Banco Central é uma miragem. Dilma chamou o Tombini antes da reunião para mandar que ele mantivesse os juros. E, enfim, pela primeira vez o Banco Central já fez a justificativa por uma decisão antes da reunião, ou seja, a reunião foi só para bonito. A decisão já estava tomada, então a decisão não foi técnica. Isso acontece depois que nós percebemos o próprio STF trabalhando, né, para proteger a quadrilha que está no poder. E tudo isso, então, mostra que, na verdade, não há confiança do mercado em relação ao governo que nós temos, às instituições que nós temos. Não há confiança porque não tem como existir algum tipo de confiança quando uma quadrilha está no poder, quando todas as instituições estão tomadas por bandidos, quando não há nenhum critério para tomar de decisões, quando o único motivo agora é manter o poder a qualquer custo, fazendo mais crimes, né, cometendo mais crimes. Então é isso que está impedindo que a economia brasileira volte aos trilhos. E enquanto essa mudança não for feita, a situação só vai piorar. Nós vamos ter mais inflação, nós vamos ter dólar mais alto, nós vamos ter PIB menor, nós vamos ter mais desemprego, nós vamos ter mais violência, nós vamos ter uma situação cada vez mais caótica. Esse é o motivo, né, pelo qual o Banco Central não pode fazer nada para ajudar a economia brasileira. Especialmente o que fez hoje, né? Seguir a presidente legítima, a presidente criminosa que está no poder e não tomar uma decisão técnica. Basicamente é isso.